Bom dia, então, pessoal. Agora sim, começando, né, oficialmente esse mini curso, então, dentro da Semana Acadêmica de Geografia da UFMT. Meu nome é Ricardo, né, eu já vou me apresentar e também apresentar a equipe que está aqui comigo, então, para ofertar esse mini curso, que tem como título, então, Geoprocessamento e Desastres Naturais. Tudo bem, eu começo então. Eu sou a Bruna, eu estudo no IFPR também, Campus Curitiba, no curso técnico de administração. Eu sou a Raíssa, eu sou aluna do curso técnico em mecânica, também do Instituto Federal, e eu também faço parte do projeto de iniciação científica. Meu nome é Maria Júlia, eu também estudo no IFPR, no Campus Curitiba. Eu faço petróleo e gás e eu também sou participante do projeto, sou bolsista e eu vou mostrar um pouco do processo de geoprocessamento aí do minicurso. Bom dia, meu nome é Carlos Alberto e eu sou aluno do Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba. Sou aluno do curso técnico em administração. Obrigado, pessoal. Fiquem à vontade também para comentar, né, quaisquer questões. Eu vou colocar... Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, eu sou o Romário Rosa de Souza, eu sou professor no campus Universitário do Araguaia, aqui em Barra do Garça, na UFMT, e doutorando em Geografia pela UFO, Federal de Uberlândia. E estou nesse mini curso para aprender um pouquinho mais. Obrigado, Romário. Obrigado pela inscrição. E estamos à disposição para então, compartilhar experiências, né, e mostrar também algumas possibilidades. Bem-vindo. Varanda dos Alpes aqui. Isso. Que maravilha, que bom te ver, Ricardo, que bom ver essa sala cheia de gente. Pessoal, bom dia. Só passei aqui para dar um oizinho para ver se estava tudo bem, estão precisando de alguma coisa. Esse primeiro aqui é o INDE, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que ela foi instituída por um decreto, então é uma lei que determina que tem que ter um conjunto integrado das tecnologias, das políticas, e que tem esse propósito de ter tudo centralizado num lugar só. Então, aqui tem dados de diversas instituições, todos unidos num lugar só, que é uma coisa que facilita bastante o nosso trabalho. Daí a gente tem esse outro, que é o Observatório dos Desastres Naturais, que é da Confederação Nacional de Municípios. Então, ele também tem esse objetivo de unir os dados de, tipo, todos os municípios do Brasil. Só que esse aqui, ele é um pouco menos completo, assim. Eu achei, pelo menos, que tem vários municípios que ele não tem informação nenhuma. Daí, o terceiro que a gente tem é esse aqui do MDAT, que ele é uma database de desastres que é internacional. E para você conseguir acessar a ferramenta dele, você tem que fazer uma conta. É bem rapidinho, você tem que colocar seu e-mail e você vai ter acesso a esse mapa aqui, com as ocorrências globais de desastres naturais. Mas aqui também acontece uma coisa semelhante com aquele outro mapa, que provavelmente esses países que relatam que tem 0 desastres naturais, provavelmente não foi porque realmente eles têm poucos desastres naturais, mas sim porque esses outros países aqui devem registrar com muito mais precisão. Então, você vai ter um número muito maior aqui nos Estados Unidos do que assim, no Chile, que não tem nada nenhum. Mesmo assim, ele é muito legal porque você pode escolher aqui, desastre natural, e colocar por subgrupos aqui. Tem o geofísico, o hidrológico, o climatológico, e você consegue escolher também esse tempo que você queira. Pode ser de 1900 até agora, você pode diminuir bastante, se você quiser só de 1950 até agora, mais ou menos. Daí tem o nome do evento e o que aconteceu em cada um deles. Você tem aqui a localização bem certinho, o ano que aconteceu, tem também o total de mortes. Eu vou apresentar basicamente 3 instituições, assim, que a gente pode conseguir esses dados meteorológicos, até porque, como o professor disse, está muito ligado, né, ao desastre, não só a característica física do local, mas sim as chuvas e a própria condição climática local. Então, aqui a gente tem o HidroWeb,
que é uma ferramenta do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, que ele tem uma coletânea de dados da Rede Hidrometeorológica Nacional. Então, ele tem aí 4.641 estações, divididas entre fluviométricas, que são aquelas que têm dados referentes aos rios, e as pluviométricas, que são aquelas referentes às chuvas, que é as quais a gente trabalha. E aí a gente tem dois símbolozinhos aqui, um é o que representa as ondinhas, que são as estações fluviométricas, onde a gente tem alguns dados, como o nome do rio, a unidade de federação, o município onde ele está localizado, o tipo, então, se é fluviométrica ou pluviométrica, o código que vai ajudar a gente na busca, que eu vou mostrar daqui a pouco, o nome da estação, algumas outras variáveis e a data de início das operações. Aqui nas estações pluviométricas também temos basicamente as mesmas informações, e a gente pode ver que aqui no município de Cuiabá, a gente tem 5 estações pluviométricas. A gente pode ver que o resultado ele mostra 3 estações ao todo. Então, um dos problemas que a gente detectou assim durante as pesquisas do projeto foi que nem sempre no mapa a gente consegue ver todas as estações que tem realmente naquele local. Mas assim, uma coisa que ajuda muito nas pesquisas é você fazer uma seleção das estações, levando em consideração uma distribuição espacial e temporal, para que você possa ter basicamente dados de diversas regiões e possa correlacionar isso e ter uma noção geral de todo o município ou da área estudada. E já a questão temporal, a gente pode ver nas estações que a gente possui aqui, que todas elas são muito recentes, ó. Essa aqui é de 2013, acho que temos 3 aqui de 2013, essa aqui também é de 2013, e essa daqui, se eu não me engano, ela é a única que é a mais antiga, que é de 1963, então, muitas vezes, quando a gente tem os dados que são muito recentes, talvez eles não sejam tão úteis dependendo da pesquisa. Assim. Até comentando sobre o que o professor falou do desastre de 1974, ele aconteceu dia 18, né, do 18 de março. Então, a gente vem aqui, ó, 74, mês 3. É importante também para que facilite a visualização, senão fica muito difícil, você tem que olhar ali, olhar lá para baixo, pegar aqui em cima e congelar essa linha para que a gente consiga mover ela enquanto a gente estiver analisando. Então, são reflexões bem importantes. E tem a consistência dos dados, né? Pode ser que tem alguns eventos que aí não tem registro nessa estação, ou então são dados duvidosos, é sempre bom ter alguma estação próxima, né, especialmente as estações convencionais. A gente tem aqui o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Eu acho que já dá para perceber, só olhando o mapa aqui, de como eles têm uma quantidade bem menor de estações. Aqui, a gente tem essa estação convencional, que ela começou a operar em 1910. Então, mesmo mais antiga do Hidroweb, ainda é mais atual do que essa. E aqui a outra, que é automática, ela obviamente é um pouco mais atual, e ela é de 2002. Aqui o último site que eu vou mostrar é o WorldClimate. Então, a gente tem aqui a questão das variáveis, temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura média, precipitação, radiação solar, velocidade do vento e pressão de vapor d'água. E essa questão aqui dos minutos é referente à qualidade da imagem, então a questão do tamanho do pixel. O portal do IBGE contém uma gama muito grande de informações, de estatísticas e também, para nossa alegria, contém a parte do geoprocessamento, em que a gente pode fazer um download de diversas malhas territoriais para poder utilizar no QGIS e no Google Earth. Abriu outra pasta e nós vamos abrir essa aqui, chamada Resultados do Universo. A gente vai começar adicionando a camada. Adicionar camada vetorial. Aqui, quando você faz o download da pasta da malha territorial, vem um pacote de vários formatos. Mas o que nos interessa é o shapefile. Esse 4.3 é o que eu fiz do Rio Grande do Sul e esse aqui é do Mato Grosso. Vou pegar aqui, SHP.
Abrir. E agora a gente vai adicionar a planilha, para depois, posteriormente, a gente poder fazer a união. Adicionar camada vetorial. Aqui na pasta MT. Excel. E eu vou selecionar essa daqui, que é Básico Mato Grosso. Só esperar carregar um pouquinho. Adicionar. Pronto. Aqui foi adicionada a planilha. E agora a gente vai fazer a união da planilha com o dado geoespacial. Clica 2 vezes aqui. Uniões. Clicar nesse símbolo de maisinho aqui embaixo. E vai aparecer aqui, unir camadas. Já está selecionado o básico. Unir campo. Código setor. CD Geocode no campo alvo. E eu vou dar um OK. E para conferir se deu certo, a gente vai clicar aqui e vai abrir a tabela de atributos. Vocês vão notar. Espera só carregar um pouquinho. Aí. Tem todas as várias zonas censitárias aqui. E lá no final vai estar pronta a união. Ó, V006, que é uma variável diferente. V005, que é da renda, no caso. Para fazer análise da vulnerabilidade. Porque aqui a gente pode ver renda, a gente pode ver quantidade de pessoas que moram em uma determinada habitação, quantidade de banheiros. Tem uma gama muito grande de variáveis. E com esses dados, a gente pode fazer uma comparação em relação aos desastres naturais, para caracterizar se é vulnerável ou não, se uma população é bastante exposta a um determinado desastre. E agora a gente vai poder mostrar no mapa a renda. A gente vai utilizar a V005, mostrar para vocês. A gente vai vir aqui em simbologia. Graduado. E aqui nessa parte chamada valor, a gente vai selecionar o que a gente quer ver ali no mapa. Vou colocar aqui a V005. O gradiente de cores, que a gente pode colocar. Eu, como um bom gremista, vou colocar azul, mas depois eu vou trocar para mostrar para vocês. A gente vai selecionar aqui em modo quebra natural. Se quiser selecionar outros também, professor, só avisar. Aqui, o município de Cuiabá. Notem que as zonas censitárias são bem mais fragmentadas. E é assim que se distribui a renda na cidade de Cuiabá. Então, vou começar a explicar o QGIS, assim, bem do básico, porque, sei lá, como o professor falou, tem gente que já deve ter praticado, deve ter usado muito QGIS e tem gente que nunca usou na vida. Google Satélite, por exemplo. Então, primeiramente, a gente vem aqui em complementos, aí vem aqui em gerenciar e instalar complementos. Esperar. Aí vai aqui tem aqui os instalados, não instalados, etc. Então, eu vou vir aqui em não instalados. Aí aqui vai ter todos esses complementos, que depois, tipo, você pode clicar em cima e ver para que serve, etc. O que eu quero, começa com essa palavra, então eu digito aqui como se fosse uma palavra-chave. Esse aqui, Quick Web Services. E aí eu vou instalar ele. Esperar um pouco. Caso não apareça tudo isso, você entra aqui em Settings. Aí vai aparecer essa janela aqui, aí você vem em More Services. E daí você clica aqui, nesse botãozão, que ele vai baixar todos esses mapas que tem ali, esses web mapas e tudo mais. Eu já baixei, então eu só vou apertar aqui em salvar. E aí, a gente pode vir aqui, por exemplo, pegar um mapa do Google Satélite aqui, por exemplo, e ele vai abrir aqui. Apresentando certinho, né? Tá, Beleza, então eu vou pular aqui para esse slide, porque eu acho que fica mais didático. E aí vai conforme a imagem. Se ele tem de 10 a 50 metros, ele vai ter 50 metros de mata ciliar em cada margem. Isso se chama preservação permanente. Então, essa é o que está na lei lá,
Se você vir aqui, vou pegar, você vem aqui em cima, aí você pega a régua, por exemplo. Vou pegar aqui. Aqui. Até aqui. Ele tem 13 metros de largura. Então, isso quer dizer o quê? Que para cada lado, ele precisava ter uma área de preservação permanente de 50 metros. Selecionar um outro arquivo aqui, que é esse aqui. Vou abrir aqui, vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito com o outro. E assim, essa é a área a largura do rio junto com a largura que deveria ser considerada como preservação permanente, ou seja, toda essa linha vermelha aqui, ela deveria ser a área preservada ali, né? Aí dá para você configurar aqui, eu vou pegar esse aqui, app 50 metros, clicar 2 vezes, vai abrir essa aba igual da outra vez. E daí, como tá tudo rosa, eu vou colocar aqui preenchimento transparente para ficar um pouco mais visível, e a cor do traço eu vou deixar, sei lá, em vermelho. E aqui também você tem a opção de ajustar a largura do traço. Então aqui eu vou colocar 2, que aqui você consegue se basear nisso. Fica um pouco melhor de enxergar. Aqui a gente pegou uma área bem urbana, assim, de Curitiba e tudo mais, mas, enfim, eu queria só mostrar essa parte aí do QGIS. Landsat 8, o pixel tem 30 metros. Então, claro, para estudos regionais pode ser que ele ajude, mas digamos que só tem essa imagem disponível e precisa fazer um estudo, então, para avaliar as áreas de preservação permanente, né, ou ter essa análise do entorno. Então, observem, né, uma Landsat aí numa composição colorida, né, 4-3-2. Ficaria tipo assim, não dá para ver quase nada. Deixa eu diminuir bastante. Mas tem uma outra pergunta que ela é muito importante, que é a questão temporal. Qual é a probabilidade de acontecer, então, um evento, de ter a recorrência, por exemplo, de uma grande chuva? E aí, eu mandei para vocês, naquele pacote da primeira parte, se alguém não estava presente na primeira parte do minicurso, por favor, me avise, que daí eu repasso de novo esse material. Mas entre os artigos, por exemplo, sobre métodos para estimar, então, métodos estatísticos para estimar o período de retorno de chuvas extremas ou severas, tá? Então, aí existe uma porção, assim, de métodos para isso, mas eu vou mostrar aqui alguns que são mais simples, para mostrar como fazer a partir até dos dados que a Raíssa mostrou para a gente na primeira parte das estações meteorológicas, né, com dados pluviométricos. Considerando essa série histórica, é que acontece, então, uma chuva com mais de 100 milímetros em Cuiabá. Então, isso daqui vai mais de 3 anos. Então, um pouco mais a cada 3 anos é que tem esse período de retorno para uma chuva acima de 100 milímetros em Cuiabá. É legal também pensar em algumas ferramentas geoestatísticas. Tá? Quando nós estamos trabalhando, então, com essa distribuição dos fenômenos pontuais, claro, tudo depende da escala, tudo depende de qual é o registro das ocorrências, mas a gente vai dar um exemplo para vocês de aplicação, por exemplo, do estimador de intensidade kernel. Eu venho aqui em adicionar camada e a gente vai adicionar as camadas vetorial, que são essas informações que são ou em ponto, ou em linha, ou um polígono, nesse caso aqui são as de pontos, e vou adicionar essa aqui, que é a dengue.shp. Então, depois disso, para a gente mexer e conseguir transformar esses dados numa coisa que mostre com mais clareza o que a gente quer mostrar, que no caso vai ser em que lugar que estão mais concentrados os pontos, a gente vai fazer esse mapa de calor. Então, a gente tem que vir aqui e habilitar essa caixa de ferramentas aqui. Aqui interpolação, e aqui a gente tem a estimativa de kernel. Então, nesse caso, Bruna, vamos fazer o primeiro teste, colocar o valor de 150 no raio. Uhum. Por que 150, gente? Qual é o parâmetro? Vamos considerar que, por exemplo, as quadras, o tamanho médio das quadras na parte urbana do município seja de 150 metros. Então, vamos entender primeiro como que se dá a dispersão entre, então, as quadras do município. Então, vou falar das mudanças que eu fiz aqui, né? O que eu fiz foi só mudar as cores aqui, que o Ricardo já mostrou como que faz. Vai aqui no gradiente de cores, escolhe aqui. Acho que o mais intuitivo para essas coisas seria o verde e vermelho, né?
e colocar como vermelho a parte que está mais concentrada. Daí foi isso que eu fiz. Também mudei o modo de contínuo para quartil. E esse é o resultado que a gente tem. Então, né, nós falamos dos modelos digitais de elevação. A minha recomendação inicial, né, são, então, primeiro, 3 gratuitos, né, que são aí modelos, né, então, também que tem uma abrangência mundial. E, dependendo se o município, né, se o teu recorte de estudo tiver uma base, então, cartográfica adequada, com curvas de nível, pontos cotados e hidrografia digitalizados, aí uma possibilidade, né, também, são usar os métodos de interpolação. E aí o que eu recomendo que é o TopoGrid, né, que aí, por enquanto ele não tem no QGIS, daí é só no ArcGIS com a ferramenta Topo2Raster, mas que é então esse processo de interpolação, criar um modelo digital de terreno, então criar um arquivo raster a partir de uma base plana e altimétrica vetorial. Tá? Mas uma grande vantagem do QGIS em relação ao ArcGIS, por exemplo, ele tem muito mais ferramentas, porque vocês vão ver que ele tem aqui, por exemplo, a opção do Saga, que o Saga, o Saga GIS, ele foi incorporado ao QGIS e ele também é uma iniciativa de software livre, que reúne muitos pesquisadores a nível mundial, que tem uma série de ferramentas, né, e muitas delas específicas para trabalhar com modelagem. E a grande vantagem é que você não precisa instalar o Saga à parte, porque ele já vem, então, junto com o QGIS. E observem aqui, então, dentro do Saga, nós temos aqui as ferramentas, por exemplo, de análise do terreno, né? E cada uma delas tem diversas opções. Então, por exemplo, para trabalhar com hidrologia, né, com morfometria. Então, e a quantidade de que nós chamamos de atributos topográficos ou atributos geomorfométricos que podem ser gerados. E além das informações aqui no Saga, também tem aqui as opções próprias que vem no QGIS, por exemplo, para gerar aspecto, declividade, né, o relevo sombreado. E um outro atributo, além da declividade, que pode ser em graus ou porcentagem, tem que se atentar a isso, né, também. Mas um que é muito útil, aí vai até para além da geomorfologia, que é o próprio relevo sombreado, que é o hillshade. Então eu vou usar a ferramenta default aqui do QGIS, análise raster de terreno, sombreamento. Então vou selecionar aqui, né, o modelo digital como arquivo de entrada. E para gerar o relevo sombreado, a gente vai simular uma iluminação. Tá? Então, né, nós temos tanto o azimuth, que é o ângulo horizontal, quanto a inclinação, que seria o ângulo vertical. Então, eu vou pegar aqui um azimuth de 315 e vou deixar aqui no ângulo vertical 45. Eu vou executar e vai ficar mais fácil para vocês para a gente entender, né, como que... E aqui nós temos um relevo sombreado. Então, simulando essa iluminação com o azimuth de 315. Claro, então, considerando os valores de elevação do pixel, como que ele entende isso? Que aqueles, então, considerando a diferença de elevação dos pixels do entorno, simulando uma iluminação, se tiver uma grande diferença de elevação entre o pixel central e os que estão no entorno, vai ter uma área que vai fazer sombra. Né? Então, é assim que ele também processa e atribui níveis de cinza. Isso cria a representação de, por exemplo, um relevo sombreado. Digamos que o objetivo aqui seja o seguinte, quando eu abro a tabela de atributos dessa informação, né, eu quero acrescentar para cada um dos municípios, cada um representado nessa estrutura dual do shapefile, que sempre tem, então, uma planilha vinculada com o dado espacial, eu quero acrescentar aqui a informação da precipitação de cada município e também, digamos, da altimetria. Como que isso pode ser feito automaticamente, sem precisar vir aqui editar e ficar, né, então, qual é... Vamos procurar a precipitação de Rancho Alegre e fazer uma edição manual. Eu vou adicionar, então, aqui como dado raster, um dado que a Raíssa mostrou para a gente na primeira parte do mini curso, que era, então, os dados do WorldClimb. Eu peguei aqui a precipitação média anual. Então eu tenho aqui um dado matricial com a distribuição, com a média da precipitação, a precipitação média anual no estado do Paraná. E aí o que eu quero fazer, então, é uma extração. Ou seja, numa sobreposição do arquivo pontual vetorial
com um arquivo raster que está embaixo, eu quero que cada pontinho que marque uma sede municipal, ele extraia a informação do pixel que está, então, sobreposto espacialmente ali nele. E tem as ferramentas Sample Raster Values. Então, aqui, vamos colocar o arquivo de pontos, e aqui ele pergunta qual é o raster. Então, no caso aqui é da precipitação, e aqui qual é o campo da tabela de atributos, o nome, né, que ele vai ser gerado. Então, vou colocar aqui precipitação. Então, executar, eu vou fechar, e agora eu vou abrir, né, a tabela de atributos desse arquivo que foi gerado. Foi criada uma coluna que é chamada de precipitação, com, então, cada arquivo pontual das sedes municipais com os valores de precipitação aqui atribuído. Tá? E aí, mostrando mais alguma operação, digamos que quero então fazer, aproveitando essa estrutura dual do arquivo shapefile, eu quero fazer uma consulta espacial para selecionar quais são os municípios que têm as sedes municipais que têm uma precipitação média anual superior a 1.500 milímetros. Né? Como que isso pode ser feito aqui pela tabela de atributos? Então, nós temos aqui selecionar feições usando uma expressão. E aqui, né, então, nós vamos construir essa expressão, que nós vamos selecionar o campo, precipitação, maior, então, o símbolo de maior do que 1.500. Então, o campo, que nós vamos colocar da precipitação, maior do que 1.500. Daí, eu vou vir aqui em selecionar feições. Então, esses aqui que estão em amarelo, eles possuem uma precipitação anual média superior a 1.500. Poderia vir aqui e trocar, né, o valor. Então, vou lá em campos e valores, precipitação maior do que 1.700. Eu aumentei. Selecionar feições. Então, quando nós vemos aqui, então, é claro, diminuiu o número de sedes municipais que, então, tem esse valor. Tá? Daí dá para fazer, então, essas expressões combinadas, né? Digamos que tivesse aqui também o campo da elevação, também poderia filtrar ali na expressão, colocando, né, então, o campo precipitação e também mais alguma outra variável que esteja na planilha. Então, isso daqui é um exemplo para mostrar essa vinculação entre o dado vetorial e o dado matricial.